Caríssimos senhores e senhoras, salve Maria, estamos aqui para abordar um assunto que já tínhamos iniciado a respeito do namoro santo ou namoro cristão. Está sendo colocado aqui neste canal, nesta plataforma, porque a matéria é muito densa e como nós propagávamos a matéria, não era possível fazer chegar a muitas pessoas, porque só realmente YouTube é capaz de conter o volume, a densidade, a grandeza, a extensão do vídeo. Pois bem, portanto, aqueles que habitualmente têm estado a nos acompanhar nas nossas atividades com relação ao apostolado, quase paróquia São José de Matolagar, em alguns aspectos relacionados com a Santa Missa, devoção a Nossa Senhora, algum desenvolvimento de apostolado por aqui na África, poderão ficar um pouco assim, mas este tema não é propriamente inerente, não é característico desta plataforma. Entretanto, o que devem levar em consideração é que as pessoas que fazem parte desta quase paróquia São José precisam muito mesmo de ter conhecimento a respeito de que nós estamos a tratar do namoro santo, do namoro cristão. Portanto, agradeço a vossa atenção, que nos acompanhem também neste tema, deem o vosso contributo, digam alguma coisa para que possam enriquecer mais este tema que é bastante útil para a juventude. Vou dar uma síntese daquilo que nós já abordamos em outras ocasiões a respeito do namoro santo, do namoro cristão. Nós, em primeiro lugar, fizemos notar que namorar não é pecado, contanto que seja feito na faixa etária admitida. Então, nós vamos dar uma explicação o porquê de ser necessário que o namoro comece de uma faixa etária permitida. Existe uma idade que não pode ter este impulso de namorar, porque não há de conseguir ter aquela abstração necessária para poder excluir aquilo que seja mau no namoro e aderir aquilo que seja bom no namoro, evidentemente. Então, quais são os problemas que no namoro podem existir, que não podem ser enfrentados por pessoas com idade inferior aos 18 anos, por exemplo? Vamos tomar todos os aspectos, todas as precauções que o próprio namoro exige. O namoro é um período em que a gente tem que conhecer nada mais, nada menos a alma da pessoa com quem nós vamos ter aquele consortium totius vitae, aquela comunhão de vida permanente. Portanto, este período é um período de a gente conhecer a alma. O que seria isso? O que é o conhecimento da alma? O conhecimento da alma não é aquele conhecimento que evidentemente nós poderemos ter quando somos místicos. Por exemplo, Santa Catarina de Siena, ela tinha uma prerrogativa singular de quando olhasse alguém em estado de graça, pudesse ver o esplendor, o brilho da alma daquela pessoa em estado de amizade com Deus. Não se trata dessa transcendência de visualização da alma humana. É num campo psicológico mesmo, num campo em que a gente pode paulatinamente conhecer alguém. Portanto, o homem que tem suas limitações é diferente de um anjo. Um anjo, num instante só, ele pode conhecer uma coisa de uma forma muito abarcativa, conhecer a essência da coisa sem precisar de muitos discursos, de muito estudo, nem nada disso. Num instante só, ele conhece as coisas, o anjo. Ao passo que o homem, ele tem suas limitações, ele tem um conhecimento que chama-se, na filosofia, conhecimento discursivo, por onde ele paulatinamente vai conhecendo as coisas. É a natureza humana, ninguém escapa disso, excetuando a Nossa Senhora, que tinha ciência infusa, a humanidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, naturalmente, é indiscutível, mas o resto dos homens tinha que ter esse conhecimento discursivo, porque faz parte da sua própria natureza. De onde o namoro seja um período muito prolongado, para poder conhecermos não o corpo da pessoa, mas a alma da própria pessoa. Só que, às vezes, acontecem erros crassos, irremediáveis, por onde a pessoa confunde as coisas. Em vez de procurar conhecer, em primeiro lugar, a alma,
imediatamente procura usufruir daquilo que o corpo pode proporcionar, tanto da mulher como do homem. Daí surgem os desastres terríveis que estão acarretando situações complicadas para a nossa sociedade em geral. Não vou enumerar aqui hoje, mas posteriormente, no decurso da abordagem do tema, é dizer efetivamente a derivação, a presença dos problemas na sociedade com relação a pessoas, crianças, jovens, adolescentes que andam desamparadas, mal formadas e que constituem uma ameaça, um perigo muito grande para a família e para a sociedade, porque não passaram pelo processo todo necessário para surgirem, para aparecer na vida. Eles deveriam ser objetos de muita atenção anteriormente dos pais, mas os pais não tinham um conhecimento amadurecido. Então é um dos pontos que leva com que uma adolescente não comece a namorar. Por quê? Porque não tem capacidade de discernir certos pontos que vamos abordar aqui. Por exemplo, vamos tomar, por exemplo, os aspectos da alma humana. Os aspectos da alma humana, se nós quisermos conhecer a alma humana, devemos conhecer a personalidade da pessoa. Quando falamos do conhecimento da alma humana num campo natural, é conhecer a personalidade da pessoa. Portanto, o que seria a personalidade de alguém? Personalidade é a síntese integral de todas as atividades psíquicas, de todas as tendências, apetências, características fisiológicas e características psicológicas, inatas e adquiridas. Em resumo, é todo um modo de ser de um indivíduo. Então, todo um modo de ser do indivíduo, eu tenho que saber quem é este indivíduo. Por que eu tenho que saber quem é esta pessoa com quem eu vou ter comunhão de vida inteira? Porque eu, depois que já tiver assumido o compromisso de com ele estar, haver ali a integração dos seres. A integração dos seres humanos quer dizer aquela relação íntima que depois vai fazer com que haja aquele processo da procriação. No livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 28, Deus abençoa aquele primeiro casal e diz: sede fecundos, crescei e multiplicai-vos. Portanto, quando essa fecundidade, ou seja, a presença dos filhos dentro de uma relação matrimonial, reclama e consolida o matrimônio, reclama a presença dos pais, reclama a educação, os cuidados, todas essas coisas são implícitas e são imperiosas que os esposos tenham uma atenção. A partir do momento que os dois já estão juntos e dentro desta relação matrimonial, conjugal, existam filhos, é imperioso que esta relação matrimonial seja monogâmica e também indissolúvel. Não pode haver dissolução, não pode dissolver-se, porque vai afetar aquele produto que surge desta relação, que são os filhos. Esses filhos reclamam a presença dos pais para poderem ter a educação necessária, ou seja, este compromisso que os pais têm quando geram os filhos, o compromisso de educar e de responsabilizar-se psicologicamente, responsabilizar-se juridicamente, responsabilizar-se espiritualmente com relação aos filhos. O que é isso? Juridicamente é que aqueles esposos passam a ter responsabilidade e assumem inclusive as consequências destes filhos quando são apresentados tanto no seio familiar como na sociedade. Esses filhos, eles carecem de educação. Os pais, se não derem condições, não criarem condições para que eles tenham acesso a estudo, a cultura, a formação intelectual, então o Estado pode interferir na vida dos dois, exigindo-os e aplicando disciplina para que eles se responsabilizem na formação cultural, na formação intelectual dos filhos. Tem um direito, o Estado, existe ali um setor que cuida dos menores para que eles tenham
acesso à escola e tudo mais. Portanto, por mais que os pais sejam próprios donos daqueles filhos, mas existe também um outro campo que interfere na educação dos filhos para poder protegê-los enquanto seres humanos que podem constituir um perigo muito grande na sociedade quando mal formados, ficam marginais, ficam bandidos, ficam drogados, porque os pais não souberam cuidar deles. E quem assume as consequências não são simplesmente os pais, também a sociedade em geral assume essas consequências enquanto tem elementos muito negativos e muito funestos e muito perigosos, assassinos inclusive. Por isso mesmo, a responsabilidade deixa de ser simplesmente dos pais, mas passa também para outro rango, para outro campo, que é o campo social. Pois bem, o que é que faz, e depois temos outro aspecto que devo levar em consideração aqui, muito importante, que é questões psicológicas. O comportamento das crianças é algo inato, como nós ouvimos aqui sobre a personalidade. Vamos voltar aqui a ver mais um pouco o que se diz a respeito da personalidade. Está implicitamente na personalidade o modo da pessoa agir. E vamos falar justamente do temperamento. Mas onde entra o temperamento nisso? O temperamento é um elemento constitutivo da personalidade, é um conjunto de impulsos íntimos inatos de um ser e cada um possui um temperamento, mas normalmente esse aparece mesclado com o outro. Mas o que eu quero dizer mesmo é o seguinte: a personalidade é a síntese integral de todas as atividades psíquicas, de todas as tendências, apetências e características fisiológicas e psicológicas inatas e adquiridas. Então, quando nós falamos de características psicológicas inatas e adquiridas, quer dizer, na integração dos seres, quer seja a integração dos seres do esposo e da esposa, quando esses fecundam, engendram um filho ou uma filha, transmitem aspectos biológicos deles, que por sua vez também vão caracterizar a psicologia do filho. Mas existem aspectos psicológicos que se adquirem num modo de comportar-se dos pais. Vamos tomar o exemplo de um pai que é muito bêbado, por exemplo. Ele perde a autoridade de gerenciar a psicologia do filho, porque o filho olha para o pai e vê aspectos negativos muito ressaltados e perde respeito e vê que aquela pessoa não tem autoridade moral. Então, nesse sentido, quando se diz que há uma responsabilidade psicológica dos pais para ajudar no comportamento dos filhos, essa responsabilidade psicológica é que os pais devem ter uma atenção especial de evitar qualquer tipo de coisa que possa escandalizar ao menor, ao seu filho, que possa dar uma má formação, que possa praticamente mutilar aquela pessoa, desintegrar aquela pessoa, desestruturar aquela pessoa. Essa responsabilidade psicológica que os pais devem ter para bem educar os seus filhos. Depois temos o terceiro aspecto, que é a parte espiritual, a responsabilidade espiritual, educar os filhos na religião, fazê-los conhecer a Deus e temer a Deus e amar, não simplesmente com palavras, como dizia o São Francisco de Assis. Pregue, se for necessário, use palavras. Ele queria dizer com isso que a pregação da pessoa não pode cifrar-se em palavras demasiadas. Deve-se dar exemplo em primeiro lugar. Ou por outra, o exemplo é mais eficiente na educação ou na pregação do que as próprias palavras. E nós sabemos muito bem que as crianças não fazem o que são ditas principalmente. Elas fazem o que veem. O que elas observam, elas imitam e fazem exatamente como elas veem. De maneira que a responsabilidade espiritual dos pais é indispensável. Dar uma boa educação religiosa, fazer com que as crianças conheçam os mandamentos, não simplesmente por ditá-las, por fazer
com que elas tenham acesso à catequese. Não. As crianças devem espelhar-se nos pais, devem ver a atitude dos pais e dizer, olha como são santos. Santa Teresinha do Menino Jesus disse, a sua escola de santidade, a primeira escola que ela teve de santidade foi olhar a seus pais, de modo especial o seu pai, Messia Marta. Disse, foi a minha primeira escola de santidade. Eu via em meu pai todos os aspectos que são inerentes a um santo. E eu comecei a aspirar, a desejar a santidade, imitando a atitude dos meus pais. Por que estamos a falar de tudo isso? Estamos a falar de tudo isso porque no namoro, quando a gente está a conhecer a alma, deve conhecer justamente esses aspectos da personalidade da pessoa. Como é que ela é? Se pode ou não compartilhar comigo o mesmo teto, servir-se de mim para junto comigo engendrarmos filhos. Se depois de engendrarmos filhos, quando existe esta unidade que não deve se dissolver. A partir do momento que hajam filhos, não pode haver dissolução. Então, querer pensar em divórcio é algo quimérico. Nunca deve haver divórcio enquanto existam os filhos, porque nos filhos há integração dos seres, há transmissão de aspectos biológicos e psicológicos que estão ali concentrados naqueles filhos. Por mais que os pais se separem, mas existe uma unidade que são os filhos. O que vai acontecer, os filhos ficarão mutilados, ficarão mancos, ficarão coxos, ficarão claudicantes, e isso constitui um perigo para os pais, para o filho, para a sociedade, como já vinha a dizer. De maneira que essa separação não é assim automática, não é assim ao seu bel prazer, porque ela não deve existir efetivamente, salvo algumas raríssimas exceções que depois oportunamente nós vamos abordar, mas normalmente falando não pode existir absolutamente nenhuma separação. Portanto, todos esses aspectos que eu acabo de abordar agora devem ser conhecidos pelos namorados. Daí que as crianças, adolescentes não podem namorar porque elas ainda não têm uma maturidade suficiente psicológica para aderir a este tipo de conhecimento, para poder fazer uma abstração, para poder selecionar o que convém, o que não convém fazer. De maneira que, quando as pessoas começam a namorar, se existe uma coisa que elas não podem fazer, é justamente relações sexuais. Por quê? Porque efetivamente, naturalmente, ali nós vamos ter os filhos. E havendo os filhos, há sem número de responsabilidades que já coloquei aqui. O que tem acontecido é que os namorados, quando se encontram, imediatamente vão buscar aquele prazer físico que existe na relação íntima entre mulher e homem. E acham isso lícito, mas não é lícito. Por que Deus colocou este prazer muito profundo ali? Então nós vamos ler aqui um pouco para sabermos o porquê de Deus ter colocado este prazer na relação. O exercício da faculdade de procriar pelos esposos, os únicos a quem cabe esse exercício, ou seja, a atividade de procriar, ou seja, de engendrar filhos, de procriar, de trazer filhos, é uma faculdade, é um exercício exclusivo para os esposos, para aqueles que já estão casados, que estão preparados. Fora disso, não é lícito que se faça esse exercício, não é lícito que se procrie. Não é pecado, como também não é procurar e gozar o prazer do abraço conjugal. Pelo contrário, Deus uniu um grande prazer físico a esse ato para garantir a perpetuação da espécie humana. Se não surgisse esse impulso, desejo físico, nem houvesse a gratificação do prazer imediato, os esposos poderiam mostrar-se renitentes em usar essa faculdade dada por Deus, ante a perspectiva de terem que enfrentar as cargas de uma possível paternidade. O mandamento divino, crescei e multiplicai-vos, poderia frustrar-se, sendo um prazer dado por Deus, gozar dele não é pecado para o esposo e para a esposa dentro do matrimônio. Sempre que não se exclua dele voluntariamente o fim divino. O fim divino é, naturalmente, de que haja filhos nesta relação íntima entre os casados. Portanto,
são aspectos que devem ser ponderados. Os namorados não podem envolver-se numa relação íntima que visa a procriação, porque não estão preparados. Eles estão numa fase de conhecer a alma, conhecer a personalidade da pessoa com quem eu vou me casar. Eu vou ter uma comunhão de vida perene. Conhecer o comportamento dele. Porque pode não ser aquela pessoa que foi destinada por Deus para casar ou não reúne condições de manter-se dentro de uma fidelidade matrimonial. Um dos aspectos que devemos levar em consideração é que o noivo, o namorado ou a namorada devem dedicar-se muito a Cristo como sinal inequívoco de que serão capazes de se dedicarem mutuamente, como nós ouvimos nas edições anteriores, que o amor é uma dedicação ao próximo. Como diz São Mateus, capítulo 20, versículo 28. Eu não vim para ser servido, mas para servir. Para morrer em resgate do homem. Esse é nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não veio para ser servido, mas para servir. Este é o paradigma do amor. O amor é a dedicação, é a inclinação contínua, um desejo de que o outro seja perfeito, de que o outro seja feliz, de que o outro seja bem servido. Não é tirar vantagens, satisfazer a sua concupiscência carnal, satisfazer o seu próprio corpo, ter o prazer de um ato como outra pessoa. Não é isto. Está completamente enganado. Mas os playboys, os farristas, os idonatistas, todos esses, quando estão neste âmbito de namoro, visam exclusivamente ter este prazer que é apenas lícito para os casados. E as suas consequências são terríveis e catastróficas. Por isso, deve ficar bem claro para os namorados que eles estão numa fase de conhecer a personalidade, o comportamento, as tendências, as apetências, saber se teu namorado é colérico, se é sanguíneo, se é flegmático, se é melancólico. Como lidar com essas pessoas? De maneira que já no período do namoro, deve haver ali uma assistência dos padrinhos. O namorado tem que apresentar aos pais a sua namorada, vice-versa, e ambos devem estar munidos de padrinhos, a instruí-los. Como é que é seu namorado, como é que ele age. Tem que haver ali um psicólogo para mostrar que ele é um sanguíneo, ele é um flegmático, ele é um melancólico. Quando é assim, ele tem esse modo de agir, tem aquele modo de agir, tem que compreender-se assim, tem que se levar assim, assadoquizado. Tem que haver um acompanhamento muito grande, porque este ato sagrado matrimonial é algo tão grandioso que não pode se fazer da noite para o dia. Há necessidade de uma preparação, assim como nós não ascendemos ao grau de mestre ou de doutorado da noite para o dia. São anos a fios, é um longo processo de estudos que nós fazemos até chegar a esse grau máximo de conhecimento, a esse grau máximo intelectual. Assim como é necessário que nós tenhamos realmente estudos bem acurados para poder adquirir o diploma ou certificado, também com muito mais razão, aquilo que traz no sobrenatural, aquilo que é mandato de Deus, mandato divino, deve ser assumido com responsabilidade, respeito, com todos os ditames e levar-se a cabo de uma forma digna e decente, como a Bíblia, a Sagrada Escritura, orienta a dedicação. Portanto, ficamos com esse aspecto no dia de hoje. Depois nós vamos desenvolver esta apresentação de uma forma paulatina, de uma forma bem detalhada, colocando assim a moeda corrente, bem miúda, para que todos aqueles que estão envolvidos, concernidos neste namoro, possam ter um conhecimento mais pleno. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Salve Maria.